Olá, amigos! Bem-vindos ao seu programa Ho'oponopono. Eu sou Cristina Pinho e agora é a segunda parte do nosso programa semanal, às quintas-feiras, às 17 horas, no canal do live stream Ho'oponopono, além da manifestação. Então, aqui agora a gente já está abrindo para perguntas. Eu vou começar por aquela que foi por que, como é que é? Por que existe essa contraforça? Ok. Então, na verdade, o que é essa contraforça, né? Eu entendo que quando você fala contraforça, que foi o que eu disse, vamos chamar da sombra, vamos chamar da luz e da sombra. Na verdade, enquanto estamos na terceira dimensão, enquanto estamos no mundo da matéria, a dualidade é a lei máxima. Ou seja, tudo aqui existe porque existe uma oposição. Vamos pensar nisso, por exemplo, na gravidade. A gente está aqui e para nós nos mantermos, né, de pé, para nós nos mantermos eretos, agindo, a gente tem que trabalhar contra uma força que é a gravidade, que puxa a gente para baixo, para o centro da Terra. Força centrípeta e força centrífuga. Então, na verdade, para ver a minha imagem aqui, por exemplo, é preciso ter luz, mas é preciso ter sombra. Por que senão? Porque se a luz é total, fica tudo luz, e é quando a gente fala numa linguagem de filme, ou de imagem de câmera, que a luz estourou. Está muito iluminado, você não consegue nem ver os detalhes da pessoa. Quando é na sombra, você também não consegue ver nada. Fica tudo escuro. Então, na verdade, para a gente ter o que a gente chama desse contraste, para a gente ter um bom contraste, para a gente ter uma forma em terceira dimensão sólida, robusta, é básico que a gente tenha esta oposição de luz e sombra. Então, para a gente estar aqui, a gente tem a gravidade que puxa a gente para baixo e a gente tem vamos dizer, a vontade ou a resistência que põe a gente para cima. E em tudo é assim. E para a gente estar caminhando em direção à ascensão, a gente vai cada vez mais nos dissolvermos, a gente vai cada vez mais nos dissolver nesses conceitos de claro e de escuro. É quando a gente fica mais ou menos, vamos pensar em dia e noite. É quando a gente pega o período do amanhecer ou do anoitecer, em que você já não sabe quando é muito dia, nem é muito noite, de manhã está escura e daqui a pouco começa uma luz a aparecer, ainda não é dia, mas já não é noite. Quando é no final de tarde é a mesma coisa, o pôr do sol, ou seja, justamente na fusão do que a gente está passando para a quarta até chegar na quinta dimensão, a gente está nesse lusco-fusco. A gente está nessa mescla. Eu costumo dar o exemplo da mão, em que na terceira dimensão nós somos esses dedos daqui, cada um com uma qualidade, uma característica e nenhum igual ao outro. Quando a gente chega na quarta dimensão, a gente já começa a se misturar. Os tendões aqui já começam a estar próximos. É quando você vai para a rua e você se condói com uma energia que você viu uma experiência, um acidente, alguém que contou uma história triste ou uma coisa muito legal e que você volta transformado. Você vem com aquilo sem que você tenha pegado na mão da pessoa nada. Você viu, você sentiu e aquilo já passou para você. Então, na verdade, esta contra-força, ela existe porque a gente está na terceira dimensão. E ela é o quê? Na linguagem da ascensão, é como se você tivesse partes suas que ainda estão muito apegadas à forma e que estão resistindo para poder se diluir até chegar aqui na câmera, até chegar aqui nesta unidade que é o braço. É o mesmo, ele se prolonga e ele se distribui na terceira dimensão. E aqui é como se fosse a quinta dimensão, somos todos um.
Então, a contraforça existe enquanto a gente está aqui. Quando a gente vai se juntando, ela começa a se unir. Imagina um pêndulo que vai, um pêndulo de relógio que vai de um lado ao outro, em que um lado é luz e outro lado é sombra. Então você vai e volta, e vai e volta, e na verdade aqui, quando você está neste meio, é que você consegue perceber o caminho para ir para uma outra esfera que não é mais nem que não está mais nesse nível de oposição, ele já está num nível de síntese. Na dialética seria tese, antítese, e aí você tem uma síntese, que é um novo nível para uma nova tese ou antítese, mas é uma outra história. Agora, se não foi muito claro, se tiverem dúvidas, por favor, continue escrevendo. Obrigada, Faleiros, por ter colocado aqui o meu e-mail, agradeço. Existe algum motivo para termos tanta dificuldade de acessar o divino em nós? Na verdade, é porque a gente tem sido treinada para não acessar. A gente tem tido religiões e religiões que muitas delas não necessariamente nos conectam, ou eles nos conectam com a nossa luz, com o nosso divino. Muitos consideram totalmente. É como se você me falasse, por que tem gente que fala inglês, criança que fala inglês desde nascer, e eu que estou aqui na escola não consigo falar? Querida, eles nasceram num local, por exemplo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, ou num país que é anglofone, onde eles estão habituados a falar aquilo. Então, para eles, aquilo é normal. Para você ainda não é. Por quê? Porque a maioria da nossa sociedade não está habituado a falar do divino. Está habituado a falar da religião. Várias religiões existem, mas nem todas te colocam diretamente em contato com o divino. O Ho Oponopono, ele tem uma vantagem que ele não é uma religião, mas ele é uma prática de vida e uma prática espiritual. Dentro da língua havaiana está contida toda uma linguagem, um linguajar, uma gramática que fala de termos e de conceitos que são espirituais, psicológicos, que são psíquicos. Então eles já têm na língua deles uma dimensão que é psíquica, que é espiritual, que é filosófica. Tanto que o xamã havaiano, vamos dizer, o guardião do segredo, o xamã havaiano é chamado de Kahuna. E Ka é guardião, Una é segredo. Não é uma religião, mas é uma filosofia psicoespiritual que se chama Una, que se chama o segredo. Então ela não se pretende, por mais que também são conceitos e informações guardados por um guardião do segredo, por um xamã, né, como se fosse um padre, como se fosse um sacerdote, mas ele não se autoimpõe como uma religião. Mas ele tem sim aquele manual de como você conversar com seu divino. É maravilhoso. Eu acho que é por isso que eles sofreram tanto quando foi por ocasião da colonização norte-americana, que dizimou muitos dos havaianos, onde eles adquiriram muitas doenças e perderam confiança na prática psicofilosófica, psicoespiritual. Mas agora, nessa onda que foi um refluxo para eles e que agora está vindo para nós, um verdadeiro tsunami assim, de informação, de cura e de bênçãos. É para todo mundo mesmo. Entendeu? A dificuldade de acessar o divino é uma questão de condicionamento. Cada vez que você... Tem uma frase que diz: cada vez que alguém deixa de acreditar em fada, uma fada morre. É isso. Cada vez que você acredita no mal, o mal ganha força. Cada vez que você acredita no bem, na perfeição, aquilo ganha força. Imagina que você está numa rua e você tem uma pessoa que atravessa
a rua para sua calçada, é noite e ela vem vindo na sua direção. O que é que você vê objetivamente? Você vê alguém que é um potencial inimigo que pode potencialmente te atacar. Nada diz, mas por conta das nossas memórias e condicionamentos, a gente vai olhar ele como um potencial inimigo. A gente não vai olhar e ver é um amigo, vamos ver se ele tem horas, vamos ver se ele não quer tomar um chopp. Não! Você pensa, poxa, eu tenho que tomar cuidado porque aquela pessoa que está vindo na minha direção pode me atacar. É um condicionamento. E a gente está sendo muito bem treinado pela nossa mídia, pelo nosso sistema político, pelo nosso sistema social. Por outro lado, nada disso está completamente fora de nós. Foi um nível em que coletivamente todos nós descemos. Por quê? Todos nós escolhemos. Porque a realidade que você vive, você construiu. Consciente e principalmente inconscientemente, com o seu eu superior e com o seu eu básico. Então, até mesmo os nossos condicionamentos são níveis nossos que nós estamos aprendendo a reconhecer e a superar a dominação que eles têm sobre nós. Superar essa dependência. Entenderam? Perceber e se sentir ainda é novo para mim. A prática do silêncio interior, sem dúvida, sem dúvida. A gente vai fazer aqui daqui a pouco, no terceiro bloco, uma prática. Então, a gente vai ter a oportunidade de começar a experimentar. A gente trabalha realmente isso quando a gente está no workshop no sábado. E isso é muito grande. A gente já vai abrindo as nossas couraças para essa percepção nova. Mas a meditação é um trabalho fabuloso para isso. Na verdade, a técnica pode integrar, Faleiro, pergunta do Faleiros, você em uma verdadeira fé, levando a pessoa a tirar a sombra das religiões quando divide o homem. Sim, na verdade, quando a gente fica falando mal de uma religião ou de outra, a gente está ainda projetando, a gente ainda está criando um monstro fora da gente. Ora, cada vez que você Exatamente. O medo cria muros. Criou o muro de Berlim, está criando muros de condomínios, cria muros dentro de você. Né? As casas super protegidas, isso é o quê? É um sinônimo, isso é um reflexo. Quando eu falei da gente perceber os sinais, quando eu vi a Varig num avião me levando para São Paulo, depois de eu ter falado, eu nunca vi isso na minha vida. Gente, pode ser até que o pessoal lá da Ilha do Governador veja o tempo inteiro avião da Varig, entendeu? Pousando e decolando, mesmo não estando mais na ativa. Eu nunca tinha visto. Então, para mim, aquilo foi uma conversa e um sinal. Então, quando você começa a abrir a percepção para ouvir o que está ao redor, você percebe que não tem nada fora, está tudo dentro. O que tem é a possibilidade de, como você está falando com uma projeção, você pode observar o que aquilo está te trazendo de mensagem. O que aquilo está te trazendo de informação. E reorganiza a sua informação. Porque a sua vida, o seu corpo, o seu universo é simplesmente uma arquitetura de informações. É isso. Então, este medo nos impõe fechar em nós mesmos, podando as novas experiências. Sim, sim. E quando você tira também a sombra das religiões, você deixa de culpar uma coisa fora, porque na verdade é uma sombra sua. Pode ser coletiva, pode ser que várias pessoas da tua família, por exemplo, tenham uma projeção muito grande numa religião. Ela pode ser muito boa se ela te ajuda a você se conectar, religar e mesmo. Mas muitas delas, e a maioria, a gente fica meio perdido nas regras, fica meio... fica ainda não dissolve a sensação de que está em você, de que é você. Ainda está dividindo o poder fora de você. E isso é uma projeção. Isso a física quântica já fala e já explica muito bem, dizendo que as escolhas, né, do que a gente vive
na verdade, elas são realmente escolhas. Tudo que a gente vive é fruto de uma escolha, consciente ou inconsciente, mas é. Nada é ao acaso. E a psicologia, principalmente a psicologia junguiana, já mostra, né, que todo o nosso coletivo, inclusive, quando fala do inconsciente coletivo, tudo que a gente vive de uma maneira coletivamente, ela é uma projeção de sombra, coletiva, mas é. Este ano aqui na minha casa me deparei com muitos preconceitos. Posso comparar isso ao medo imposto em mim? Então, medo imposto em mim é muitos preconceitos. Eu não entendi muito bem a sua pergunta, o medo imposto em mim, né? Quem é que impôs? Você mesma ou alguém impôs? De qualquer maneira, eu vou mostrar um preconceito. O que, que é? Um preconceito que nós... então, porque o preconceito tem o preconceito que nós sofremos e o preconceito que nós criamos, né? Que nós estamos semeando. Os dois são sombras nossas, que são memórias que foram aprendidas ou nesta vida ou em outras vidas, ou então vem de memória e herança ancestral. De toda forma, um preconceito é uma sombra. E preconceito, como sombra, ele precisa ser específico para você descobrir o que ele está querendo te dizer. Uma doença, um problema, um acidente, ele está conversando com você. Ele está te dando a forma, se você falar com ele, ouvi-lo, você vai conseguir perceber que ele está te dando os sinais do que ele é, do que é que ele veio atentar, o que é que ele veio chamar você a atenção, o que é que ele veio mostrar, o que é que ele está querendo. Então, quando você tem, vamos dar um exemplo de preconceito aqui, as crianças aqui na educação, as crianças hoje lutam por mais liberdade, coisa que eu não tive. Bom, quando a gente sofre limites, a gente tem que perceber que, na verdade, quem limita a nós mesmos só somos nós. Então, se você está numa situação onde você ainda é criança e adolescente, principalmente, é onde nós recebemos essas marcas maiores. Mas tem gente que continua levando isso até mais adulto. Por quê? Porque quando você recebe isso quando você é criança, a lógica disso seria que nesta encarnação você vai receber informações que são informações confusas, doloridas, feias, distorcidas, para que você possa ter o tempo de vida para trabalhar a superação delas. Decifra-me, eu te devoro, para você entendê-las, para você curá-las ou superar a dominação ou o sofrimento que elas causam em você. Mas elas são ferramentas para o teu crescimento. Se você ainda tem um limite, é porque você precisa trabalhar na superação daquele limite e não ficar sofrendo o limite. Enquanto a gente sofre o limite, a gente é que está dando poder a ele. Por isso que quando você faz o Ho Oponopono com qualquer prática e você assume que você criou aquele limite para você, você já está dizendo, ok, aquele limite, aquela lição, aquela história fui eu que pedi. Não dá mais para dizer, não pedi para nascer. Não, você pediu e pediu para evoluir, pediu para ter aquelas situações. Então, a pergunta não é mais, por que aconteceu isso comigo? Mas sim, por que eu pedi para isso acontecer? Por que eu atraí isso para a minha vida? O que é que isso está me trazendo como lição para a evolução? Entenderam? Entenderam? Ótimo. Então, agora, nós estamos terminando o nosso segundo bloco para perguntas. Eu vou deixar aqui o endereço do blog, onde vocês podem ver mais informações e ter mais informações sobre os workshops que acontecem todos os meses. Os próximos vão ser dia 20 e 21 aqui em São Paulo e dias 27 e 28 no Rio de Janeiro. Lá tá tudo explicadinho.
Tem outras informações sobre outras coisas interessantes também. E se você quiser escrever para mandar uma mensagem, aqui a gente já deixou o endereço, que é o cristinahpinho@gmail.com. Eu vou deixar aqui o endereço do blog. Perfeito, Faleiros, você está nota 10. Super gratidão. Luz essencial, cristinapinho.blogspot.com. Não precisa ter o ponto .br, porque você pode estar fora do Brasil. E se você coloca não é? Se você coloca o .com, você acessa de qualquer lugar no mundo. O BR é para quem está aqui no Brasil mesmo. E o que mais? Então é isso. Então um beijo no coração, a gente vem para uma prática rapidinha já já. Tchau, tchau. Não saiam daí.